Agora ele é bom de debate, bom de comentário, um grande pai. Com vocês, Rodrigo Constantinos in the house. Fala, Consta. Belo de um papai. Fala, Belo do papai. Um prazer estar de volta depois de 2 semanas ausente e num momento desse, né? Logo depois da eleição pra gente comentar. E já vou começar, já que o Guga Noblar vai estar aí com vocês já, vou começar agradecendo o pai dele, né? Que tem feito uma brilhante campanha pelo Bolsonaro. Publicou agora que se o presidente Bolsonaro ganhar com esse Senado que foi eleito, tem chance de, obviamente, os ministros ativistas do Supremo serem demitidos. Ele não falou isso com a intenção de ajudar o Bolsonaro, certamente, mas é exatamente o que a gente quer ouvir. Não, então, e agora eles vão falar o seguinte, que pode ser o golpe perfeito, porque ele fez uma bancada grande e agora está mais preparado ainda para fazer o golpe. Essa turma é danada, né? Não, vamos começar com as análises sérias, assim, né? Primeiro lugar, nós temos que falar dos institutos, entre aspas, de pesquisa, né? Foram absolutamente equivocados, para dizer o mínimo. E aqui é um detalhe importante, o Sami pode falar isso melhor do que eu, mas em estatística existe o erro, e quando a gente fala de erro, ele tem que ser, para ser um erro estatístico, aleatório. Erro é aleatório, é randômico, né? E não é o que a gente observa. O que a gente observa é um viés, ou seja, o erro dos institutos de pesquisa tem lado. É sempre inflando o candidato da esquerda e subestimando o candidato de direita. Isso não é mais erro, isso é viés. E aí não tem metodologia que explique um troço desse. Então, é preciso ter uma investigação profunda nesses institutos, que não são institutos, são empresas lucrativas, que não têm método necessariamente científico, margem de erro de 2 para cá, 2 para lá, 8 para cá, 8 para lá ou mais, né? Contratados por bancos ou por veículos de comunicação, que viraram partidos de oposição, tudo isso é muito suspeito. E isso influencia a eleição. Porque, obviamente, o eleitor brasileiro não gosta de votar, jogar voto no lixo, votar em quem vai perder. Eu posso apontar alguns casos aqui que isso pode ter influenciado muito. O mais gritante é no Paraná. No Paraná, o Sérgio Moro está eleito como senador porque o Álvaro Dias estava em primeiro nas pesquisas. E o deputado Paulo Eduardo Martins, apoiado pelo Ratinho e pelo Bolsonaro, tinha 14% na última pesquisa. Poxa, você não vai votar num cara que tem 14%, não tem chance. Muita gente votou no Moro para tirar o tucano do Podemos, Álvaro Dias, e acabou que o Paulo Martins ficou com quase 30%. Então, ele foi o mais prejudicado por isso. Quem é que paga por isso? Fica por isso mesmo? Então, está na hora de fazer uma CPI, passar leis sobre isso. Já tem gente falando, Ricardo Barros está falando, Eduardo Bolsonaro está falando, Felipe Barros está falando. É preciso reagir. Não podemos deixar, porque senão a poeira baixa, a coisa cai no esquecimento, e na próxima eleição estamos lá, nós de novo, até na Jovem Pan, até em veículo sério, e eu reclamava disso, estamos lá, nós pautados por essas pesquisas, tendo que comentar. E aí o eleitor, o telespectador fica de olho. Então a pesquisa está lá. Mesmo que eu e outros sempre lembrássemos, né? A gente não confia, fazia as ressalvas de sempre. Eu agora fui um passo além. Como eu tenho memória, e eu não vou esquecer disso, eu me recuso a comentar pesquisa. Me recuso. Saiu pesquisa do Datafolha para segundo turno. Eu, como comentarista, vou falar, próximo assunto. Esse eu não comento. Porque isso não é assunto mais de política. Isso é um assunto de polícia. Então nós temos que investigar. Agora, vamos lá, né? Só para finalizar. Os traidores do bolsonarismo foram grandes prejudicados também, a gente pode rir um pouco, né? Da cara do Frota, da cara da Joyce, dos irmãos W, né? Do MBL, que só conseguiu lá botar o Kim depois da dancinha para atrair alguns eleitores de 16 anos. Temos que falar de Nordeste, né? Apesar do que o presidente decepcionou em eleição em São Paulo e no Sul, era em termos comparativos a 2018, podia ter tido mais ainda diferença aqui, mas o Nordeste é um caso que precisa ser avaliado. Na Bahia foram quase 4 milhões de votos de diferença. É a diferença nacional, 6 milhões. Então, assim, a Bahia é 70-30. É um caso já para antropólogo, para psiquiatra, sei lá, polícia, não sei, mas é um negócio esquisito. Né? O Estado que nos deu a máfia do Dendê, esses artistas todos que estão agora enaltecendo a importância da resistência do Nordeste, o grande Nordeste. Mas o IDH não é tão bom, né? É o lugar que tem mais miséria, né? O Lula ganhou em 9 em cada 10 lugares que tem mais analfabetismo, né? Então, assim, eles estão confessando ainda de que maneira velada que o petismo virou o quê? Uma quadrilha
que explora a miséria e a ignorância. É isso, né? O PT hoje é isso. Acabou. Temos mas lá é o Consta, mas lá é o coronel que manda ainda, né? Lá é o voto local. O Alencar foi eleito. É voto local, é outra pega. É outra pega. Sim, sim. Só para fechar as análises rápidas e abrir para o bate-papo, é questão de fraude, muita coisa estranha. Eu não acho que esse seja o assunto para agora, mas é um assunto muito importante, porque nós temos que falar disso a longo prazo no Brasil. Mas agora, nos próximos 28 dias, é aquilo que eu ouvi o Superman mencionando rapidinho aí, é o presidente suavizar o tom e pensar em união. Deltan Dallagnol já gravou vídeo de apoio, o Zema provavelmente vai embarcar na campanha do Bolsonaro agora no segundo turno e tem que fazer. Então agora é hora de suavizar o tom. Agora é o Brasil da decência contra o ladrão da quadrilha do Foro de São Paulo. É a turma que quer olhar para os Estados Unidos como um exemplo de país que gera riqueza, prosperidade, e gente que defende Nicarágua, Cuba e Venezuela. E a Argentina. Agora a divisão está dada. Com esse Congresso, com esse Senado que fizemos, né, que surpreendeu, até a Amanda Klein no Jornal da Manhã falou: o bolsonarismo foi o grande vencedor da eleição. Né? Então a Amanda Klein está concordando. A onda bolsonarista veio muito forte. E, estranhamente, né, em Minas, a cola era esquisita, né? Voto no Celtinho, voto no deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, que é bolsonarista ferrenho, raiz. Voto no Zema no primeiro turno, que é antipetista, raiz. Mas voto no Lula? Coisas estranhas aconteceram. Mas, enfim, agora é hora da união. Mas consta, esse voto tem esse voto. Não é assim que o cara vota. Não é assim. E vou falar pra você, eu acho que o Bolsonaro leva. Porque já a campanha que fizeram contra o Bolsonaro, ele ficou sozinho na bagaça. Sozinho total. Sim. Tinha o consórcio, o STF proibiu todas as propagandas do cara e ele fez um número expressivo. E é um número que dá pra ele tirar no segundo turno. Porque a canhota não tem... Mas aí pra isso é preciso dessa união. Pra crescer então, mais. Mas a canhota não tem mais de onde puxar. É isso e acabou. Acabou. Foi o limite. Eu já ouvi gente até brincando, o Emílio, que agora o Bolsonaro tem que oferecer Ministério de Desenvolvimento pro Ciro Gomes e Ministério da Mulher pra Simone Tebet. Vambora. Agora o objetivo é impedir a volta do ladrão à cena do crime. É só esse o objetivo do Brasil. Exatamente. Hoje. E veja, a Megali lá, Bia Megali, né, no Globo, a coluna dela é tão espantosa e elucidativa ao mesmo tempo. Ela está dizendo, fofoca de bastidores, que a turma do Supremo está desconfortável, né? E que está mandando recado para o Pacheco que agora é o momento de resistência. Porque o Congresso está mais conservador, as pautas conservadoras, risco de impeachment de ministro. Olha a democracia, a visão de democracia que essa turma tem. O Congresso, Casa do Povo, elegeu muita gente conservadora, então o presidente do Senado tem que segurar a onda, tem que matar no peito. Porque, afinal de contas, essa coisa de democracia com a participação do do povo, não é muito o que essa turma gosta. Eles gostam da democracia de gabinete, do Alexandre de Moraes, com Pacheco e com Lula, né? Não precisa do povo. Boa. Então, assim, isso aí vai ter que ser levado a sério. Nós temos agora um Senado muito mais atento à questão, por exemplo, do abuso, do ativismo do Supremo. Exato. Isso está incomodando eles. O Xande não deve ter dormido muito tranquilo ontem, não. E eu espero que não, porque eu quero que esse Senado aí leve adiante uns processos de impeachment que estão lá engavetados. Você falou e o povo também está mais ligado, né, Consta? Tem essa também, né? Do povo tá mais ligado no processo, né? Sim, caiu o voto branco nulo, caiu... A abstenção foi alta, mas aí tem problema até mesmo de cadastro, tem que ver se esse cadastro está atualizado, mas teve abstenção, mas teve menos voto nulo e branco, as pessoas estão mais atentas e o segundo turno sai a pseudo-terceira via. Então, agora é isso. Agora o cara que é mais indeciso, o cara que é mais isentão, como a gente chama, ele vai ter que olhar e vai ter que pensar o seguinte: eu vou ficar indiferente em relação ao Bolsonaro, que eu tenho minhas rejeições, minhas aversões, mas eu entendo que vem junto com Tarcísio, Paulo Guedes e tudo, ou eu vou votar no cara do Foro de São Paulo, da Argentina, Venezuela e Nicarágua. O ladrão, né, que quer voltar à cena do crime. Eu posso fazer não vamos aceitar esse papinho de equivalência moral, não. Vamos aceitar papinho de equivalência moral. Tá, eu posso fazer uma pergunta para você? Você mora nos Estados Unidos, você está aí na Flórida e tal, eu estava vendo, nós europeus também acompanhamos. Maravilhosos. E eu fiquei pensando cá com os meus botões. Eu estava vendo lá tal, a votação na Suíça.
Aí tinha um cara que ele foi votar na Suíça. O cara vai morar na Suíça e vota no Lula. Eu falei, sentido. O que faz? Qual é o sentido que faz um cidadão morar na Suíça e votar no Lula? Você poderia me explicar, ô Constantino, você... Algumas possibilidades. Herdeiro culpado, né? Às vezes herdou dinheiro e se sente culpado, é a famosa elite culpada. Sim. Bom, no meu livro Esquerda Caviar, eu botei 20 possibilidades de origem para o fenômeno, né? Pode ser também algum funcionário público, alguma coisa que esteja realocado lá, ou estudando, pode ser acadêmico, né? Aí tá lá, de repente, estudando com bolsa ou sei lá o quê. Ou pode ser um baita de um hipócrita, né? Que adora Cuba de longe e gosta de morar onde o capitalismo deu certo e tem liberdade ampla, né? De mercado e tudo mais. Essa turma, Emílio, é hipócrita, você sabe disso. Esses artistas todos, essa visão estética de mundo, os caras adoram elogiar o socialismo, mas eles vêm pra cá, aqui 14 minutos da minha casa, com 2 malas, encher de compra aqui no Sawgrass, fazer compra no capitalismo, na capital do consumismo do mundo, né? Eles não vão pra Venezuela passar férias, nem férias eles vão passar, quanto mais ir morar, né? Então a Esquerda Caviar tá lá em Paris, é isso que eles gostam. Ô Costa, você falou do Senado, eu queria perguntar a respeito aí do Senado americano, que o Senado dos Estados Unidos aprovou a recomendação de romper a relação com o Brasil em caso de golpe. Eu queria saber de você, qual que é essa fixação dessa narrativa aí, que vai ser instalado um golpe aqui nas eleições? Eu queria saber, e como que isso chegou até aí? Não, ridículo, isso foi ignorado, isso é coisa do Bernie Sanders, Sim. que é um loser, né? É um multimilionário, comunista, defensor de Cuba, e ele fez isso, e como o Senado hoje está majoritariamente democrata, né? E é um governo cada vez mais radical nesse sentido, eles aprovaram lá para acalmar o Bernie Sanders, tá velhinho, tudo, dá um sossego, dá um presente pro cara, né? Mas é uma palhaçada, e isso que você trouxe é importante, Morgado, é uma narrativa, e essa narrativa toda fajuta, né? E foi por água abaixo nessa eleição, quer dizer, de novo, violência política, risco, e todo mundo indo votar tranquilo, o problema foi fila Sim. de 2 horas e meia para votar prejudica os mais velhos, né? Que, via de regra, são mais experientes e antipetistas, portanto. Não são jovens de 16 anos que não viveram naquele período. Então, essa narrativa toda, que até o Guga Noblar aí repetiu num programa que fez junto comigo ali, né? É uma coisa que militantes da mídia repete, como narrativa, violência política. Eles demonizaram a oposição. Meu Deus, quem demonizou a oposição e demoniza desde o passado é o Lula. Que chama qualquer adversário de fascista, golpista, demônio, capeta. Os caras demonizam sempre os bolsonaristas, né? Falam que o presidente Bolsonaro é responsável pelas mortes da pandemia, ou seja, ele foi o vírus chinês incorporado em forma humana, e na Argentina atravessava a fronteira, aí não matava mais, não era mais culpa do presidente do país deles. Então, uma narrativa ridícula, patética essa história, né, de violência política. Violência política faz black bloc, MTST, MST, que mata gado e destrói laboratório de agronegócio, gente que taca coquetel molotov na Fiesp. É a turma do Boulos, que vergonhosamente teve 1 milhão de votos em São Paulo. Tem muita gente com a preta marginalidade. E puxou um monte de gente. Ô, Consta, você sabe o negócio agora, vocês que são da mídia mais séria, vocês que estão mais sérios, agora também o Lula também tem que falar para que ele veio, né? Ele precisa falar quem vai ser o Paulo Guedes dele. Porra, ele tem que fazer a proposta agora. Depois. Ele não tem proposta nenhuma. Ele tá trabalhando. O Jornal da Manhã já falou que ele vai sinalizar com o Meirelles e tudo mais, porque agora ele precisa enganar melhor o trouxa moderado, né? A elite culpada da Vila Madalena. Ele não bastou colocar o Alckmin do lado, o Meirelles apoiar. Essa turma ainda está desconfiada, e com toda razão, porque não é desconfiar, é saber o que é o PT, o Dirceu e o Foro de São Paulo e companhia, né? Então, agora ele vai ter que dobrar a aposta na enganação, na empulhação. Ele vai ter que tentar ludibriar mais ainda, né, os que ficaram ali, não, eu ainda desconfio do PT. Ele vai ter que vir com um aceno a essa turma, óbvio. E voltando para a sua análise, desculpa, Betão, voltando para a análise no começo, ele estava falando, né, da Simone Tebet e do Ciro. Ciro saiu triste, 3%, vai voltar para Paris, não sabe para onde ele vai agora. O que você acha que eles vão se posicionar para qual lado? Porque a Simone Tebet falou, eu já tenho a posição, estou esperando o meu partido se posicionar. Qual que é a tua opinião? Para surpresa de 0 pessoas, né, a Simone Tebet vai cair
cair no colo do PT, que é o destino de todo tucano que desce do muro sempre do lado esquerdo e pseudo-terceira via, né? Ela fez campanha de linha auxiliar do Lula, né? Já ali nos debates e tudo. Então, a Simone Tebet, surpresa para ninguém, né? É uma candidata que teve um único argumento, entre aspas: eu sou mulher, votem em mim. E cabe agora ao presidente Bolsonaro também entender que, como mulher é maioria, 52% dos eleitores, e é onde ele tem mais dificuldade, ele tem também que mudar um pouco a forma, sim. O presidente Bolsonaro precisa agora, de alguma maneira, dourar a pílula em relação a esse público que, na média, tem uma visão mais estética e dá mais peso para a questão da imagem, e o presidente Bolsonaro não ajuda, né? Ele olha a casca de banana, atravessa para cair. Então, ele agora precisa moderar o tom e sinalizar, né, para esse público aí que ele não é o bicho de 7 cabeças, ogro, misógino, machista, terrível, que a imprensa pinta dele. Ele tem que se comunicar melhor. Mas, Consta, só ainda na Simone Tebet, eu queria só... você acredita que mesmo ela falando, porque eu acredito que muita gente votou nela como uma espécie de terceira via, para não votar nenhum nem outro. Você acha que mesmo ela falando, olha, eu apoio o Lula, esses 3, 4% dela vai direto pro Lula? Não, isso não existe, Alba. O dono do voto não é o candidato. A Marina Silva chegou a ter 20 milhões de votos, depois sumiu. E agora o Ricardo Salles teve o triplo de votos dela. Peppa Pig, pô. A Peppa Pig teve 1 milhão. Em Peppa Pig teve 1 milhão. Pig traidora. Foi pra 13 mil votos. Pô. Né? O Frota, o Alexandre Frota, eu acho que ele deve ter tido mais parceiro em filme pornô do que eleitor nessa eleição. O Frota também foi fraco. Foi fraco. Demais. Foi demais. Então, mas tem uma coisa. Eles não são donos dos votos. A Simone Tebet é exatamente isso, Alba. Ela sinalizava ali para alguns desavisados uma suposta terceira via. Esse cara não necessariamente, ou essa mulher, não necessariamente vai lá digitar 13 e votar em quadrilha socialista. Né? Então, não há essa transferência toda. O Ciro Gomes, quase tudo que era Lula já foi transferido, como voto útil pela campanha toda dessa turma, né? E ele mesmo, não sei se apoia não, porque ele está bem magoado. E só para completar... Então, assim, não há essa transferência. Você acha que existe uma possibilidade da transferência do Ciro pro Bolsonaro, visto que o Ciro tomou uma pernada aí da turma? Transferência, bicho. Não, que transferência? Acabou de falar que não tem transferência nenhuma. Os 3% remanescentes. Sim. O seguinte, presta atenção. Presta atenção, não tem transferência. Bronca na pergunta. Step. O negócio é o seguinte, você tem que pensar que o Bolsonaro... Certo. O consórcio estava contra ele. Não é brincadeira. O STF. Exato. O mundo inteiro estava pesquisa, Instituto de Pesquisa. Eu sei, porra. Primeiro turno vai ser no primeiro. Guga Noblar. Contra. Guga Noblar louco. Ele falou assim, a chance é agora. Agora vai. Não teve essa chance. Então agora o povo, agora é a eleição. Sim, agora essa é um X1. Deixa eu te falar, essa é a eleição, é agora. Boa. Porque esquece o primeiro turno, não tem primeiro turno. É isso mesmo. Agora é a eleição. A eleição agora é o que o Constantino falou. É quem quer um Brasil ou quem quer outro. Agora é a eleição. Se a gente quiser trazer 2 dados históricos para fundir a cabeça dos telespectadores, nunca antes na história desse país quem venceu no primeiro turno não levou no segundo turno. E nunca antes na história desse país um presidente concorrendo à reeleição perdeu. Então, deu bug. Isso aí. E consta... Pera aí, um break pra rede. Break, intervalo comercial. Reginaldo, o breakzinho pra rede rapidamente. A gente continua o papo aqui na TV Jovem Pan. Estamos na TV agora, mas sem sala. Isso. Sem sala. Sem sala. Reginaldo, por favor, Reginaldo. Jovem Pan. Sem elevador também, vai de escada. O Superman agora. Consta, outro dado legal, até pra fundir a cabeça do pessoal, tudo bem, amigo? É que os presidentes que se candidataram à reeleição, eles tiveram uma votação muito expressiva no Congresso e que ganharam, né? Só que a gente está com um dado aqui que desde 1998 nunca foi tão expressiva a votação para Senado e para Câmara, né? Foi a reeleição do FHC. A gente tem 99 deputados federais pelo PL, 14 senadores também eleitos da base governista. Quer dizer, isso dá também um espaço muito importante para o Bolsonaro crescer, usando também essas lideranças para ir atrás do voto de um indeciso ou de uma pessoa que, às vezes, por uma questão de
falta de informação, acabou votando em outro candidato, né? Não, sem dúvida. Você pega o caso da Bahia. Né, a Bahia, que deu 70-30, 4 milhões na média lá, arredondando, de votos a mais pro Lula, teve o ACM Neto decepcionando. Foi o único erro de pesquisa que prejudicou um cara mais à direita ou ao centro e a esquerda acabou ficando na frente do que previa. Né? Foi o único caso. Agora, vai ter disputa de segundo turno. O ACM Neto vai ter que serrar a fileira junto com o Bolsonaro. Pegar faca nos dentes. Né? No Sul, Onyx Lorenzoni é favorito, vai disputar com o Milk, que fechou gôndola de mercado, e tem boas chances de ser eleito. O bolsonarista, o ex-ministro do Bolsonaro. Então, assim, o Zema vai pular na campanha. Ontem, dando entrevista, já falou, não, PT nem pensar, vamos conversar e ver o que o Bolsonaro tem a oferecer para Minas Gerais. Ele está fazendo o papel dele, o foco dele é o Estado. Mas ele vai aderir à campanha do Bolsonaro no segundo turno, não tenha dúvida. Então, assim, o Nicolas Ferreira, 1,5 milhão de votos, isso tudo tem peso, né? O Senado todo, Damares... Cleitinho, Mourão, é muita gente, né? Então, assim, agora é um peso diferente vindo fazer essa campanha de vida ou morte, de tudo ou nada, porque agora é binário, agora o negócio é maniqueísta, é bola ou búlica. Então, eu concordo com o Emílio, é uma nova eleição, acabou, esquece essa coisa de olhar, não, ali tem 6 milhões de votos ali, é uma nova eleição, quem votou na Simone Tebet no primeiro turno mudou, vai ter que repensar agora o que está em jogo. Então, hora, repito, é hora de moderar o tom, trazer para o jogo quem pensa diferente. O vídeo do Deltan Dallagnol é o vídeo mais importante de hoje. Sim. Né? Olha só, o Reagan dizia, o cara que pensa 80% comigo, ele não é meu inimigo 20%. Ele é meu amigo 80%. Então, agora, o cara que pensa que nem eu, 51%, basta ele ser antipetista. O resto ele discorda em tudo. O cara é antipetista. Pega um dos tucanos, um dos únicos tucanos que não desce do muro, sempre do lado esquerdo e caindo no colo do PT. O Carlos Sampaio, por exemplo. Esse cara é antipetista. Esse cara hoje, ele é meu aliado. Meu aliado. Não tem conversa. Mas é tucano, PSD. Eu não tô nem aí. Sim. Agora o negócio é o seguinte, ou você quer a volta do ladrão à cena do crime, quer transformar o Brasil em Venezuela, ou você é contra isso. Acabou, fim de papo. Não tem mais nada que me importa. Não tem mais nenhuma coisa, nenhum quesito na equação agora. Não agora tem ressentimento. O cara é anti-PT, tá querendo impedir a volta do Foro de São Paulo ao poder na presidência da República. É meu aliado, meu melhor amigo. Chamo pra churrasco aqui em casa. Tá convidado. Agora, tem uma coisa, hein? Os figurão também, foi tudo pro limbo, hein? Sim. Zé Serra. Cunha. Zé Serra. O Collor também? O Collor também. O Collor também. O PSDB acabou, hein? Acabou o PSDB. Acabou, o PSDB tem que só marcar o dia e a hora do enterro pra gente mandar flores por educação, pelo papel que já exerceu quando tinha o Teatro das Tesouras, mas o PSDB é morte horrível, né? O que mostra que o Brasil não é questão da polarização, é que finalmente há uma direita. Esse fenômeno que tem um bando de militantes batendo cabeça nas redações de jornal e veículo de comunicação tentando explicar hoje, esse fenômeno chama-se nasceu a direita no Brasil hoje. Hoje tem direita. Não havia. PSDB nunca foi. Então agora tem gente falando assim, eu quero direito de ter arma sim. Eu não quero professor doutrinando criança, falando que não tem nada demais o Juquinha dar beijo no Joãozinho com 5 anos de idade. Qual o problema? Eu não quero isso, falando isso pro meu filho. Eu não quero ideologia de gênero. Tanto faz se você acha que é homem ou mulher com 8 anos de idade. Eu não quero. Então eu não quero banalização do aborto. Eu quero defender a vida. Eu quero defender a família como núcleo sagrado. Então, isso está começando a ter uma roupagem política mais clara. E não havia isso no passado. Esse é o fenômeno. Esse é o fenômeno. Agora temos direito habemos conservadores na política brasileira. Parabéns. É isso aí. Boa. Muito bem. Me mandaram aqui. O quê? Olha só. Um aplauso ao povo de São Paulo que arrumou emprego pro Boulos para parar de invadir casa. Recebi também. Povo paulista, parabéns. Vocês empregaram Boulos para ele parar de invadir. Acho que ele vai invadir mais agora. Você tem pergunta ou não?
Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho interessante levantar também, que mostra como esse processo de demonização do Bolsonaro foi muito pontual, né? A mídia, a imprensa, todos os meios de comunicação focaram só no Bolsonaro. E eu acho que é por isso, Consta, que você tem a base eleita com, né, muita solidez, com folga, e o Bolsonaro, né, numa espécie de segundo turno adiantado, porque nunca tanta gente foi votar. Estado de São Paulo é impressionante o número de gente que votou no Lula também. É impressionante. Foi. Como foi? Você tem aqui, 10 milhões de votos pro Lula em São Paulo. Encontra, né? Mas, Marcos, essa é a tese bondosa, benevolente, da discrepância entre o bolsonarismo e o Bolsonaro. A alternativa é o que muita gente está tuitando hoje por aí desde ontem, né? Falando, estranho, né? A colinha de Minas, o Emílio acha que pode ser, mas assim, é estranho o fenômeno que elege, o cara que consegue eleger a onda conservadora e ele mesmo fica 6 milhões de votos atrás do ladrão que não conseguiu fazer comício com 5 mil pessoas nas ruas. É estranho. Rogério... Mas o Rogério Marinho tem mais votos. Eu não concordo. Enquanto o Alexandre de Moraes não decretar que a simples desconfiança ao vivo é crime punível com forca, eu vou dizer, eu desconfio que possa ter tido fraude. Eu acho que não, Consta. Eu acho que não. Sabe por quê? Eu vou manter o meu direito, me reservar o direito de desconfiar. Lógico. Não, eu dou todo o direito, e quem desconfia, eu dou todo o direito. Imagina, quem sou eu para falar também? Porque eu falo assim, tem muito esse voto. Tem gente que votou no Tarcísio e no Lula aqui. Eu conheço gente que votou no Tarcísio e no Lula. Ele não faz voto colado. Você entendeu? É o que eu tava falando ainda mais o Zema em Minas, que foi mais discreto. Acho que o Consta tá falando sobre o tamanho da discrepância, que é estranho. Mas assim, é o tamanho da discrepância. E Emílio, isso é um dos fatores. Tem curva muito retilínea, que um algoritmo faria igual, tem pausas suspeitas, tem hiperatividade cibernética detectada no Brasil ontem, tem um monte de coisinhas que os geeks de TI me explicam e eu fico só ouvindo e falando, ok. Mas assim, eu me reservo o direito de desconfiar. E não há VAR, né? O ministro Alexandre de Moraes fez uma analogia com o Corinthians dele. Eu contestei o gol e paciência, vai ficar só nisso mesmo, na contestação. Só que hoje no futebol você chama o VAR. Nas urnas não tem como. Não tem auditagem possível como o PSDB descobriu em 2014. Né? Então, assim, eu desconfio. Mas não é hora disso. É hora de arregaçar a manga e trazer os votos necessários para impedir a volta do ladrão à cena do crime. E peguem leve com o Guga Noblar agora, porque ele é café com leite, é muito fraquinho. O Guga, tá só o Guga, ele tá bravo, Não, o Guga é do consórcio. Tá triste. O Guga, ele tá triste, que eles fizeram disso. Respeitar o cara, pode não concordar com o Guga, mas pô... É o gerente do consórcio. Mas a gente respeita, a gente vai pegar leve com ele. O que acontece... Ele quer que vá pra cima. Quer que vá pra cima. Obrigado. O Guga, ele trabalhou na sabotagem. Eles tentaram sabotar de qualquer maneira. O Bolsonaro foi lá, fez uma bancada. E vai levar, hein, o Guguinha. Você tá com essa carinha lá, a carinha dele. Consta, muito obrigado pelo papo. Sempre um grande prazer. Rodrigo Constantino. Calma, bicho. Calma. Já tá brigando. Fica nervoso. Que não é morning show, calma. Ô, Consta, obrigado. Rodrigo Constantino conversou com a gente.